Olá, queridos alunos matemáticos! Na aula de hoje falaremos sobre números primos e números compostos. Antes de começar, vou pedir mais uma vez, encarecidamente, que eu preciso muito da ajuda de vocês. Tá certo? Por quê? Porque eu preciso ter um retorno dos meus vídeos. Se eu não tivesse retorno, eu sou obrigado a parar. Né? Pessoas que têm condição financeira podem pagar aulas particulares para aprender. Mas, e as pessoas que não têm condições de pagar aula particular? Como foi o meu caso quando eu era criança, por exemplo. Nunca tive aula particular em casa. Agora eu posso estar ajudando vocês aqui. Posso tirar dúvidas, se alguém deixar um comentário, eu posso responder o comentário tirando dúvidas. Então, eu só peço a colaboração de vocês. Para vocês não custa nada, vocês não vão gastar nada, não vão perder nada. E é coisa de 2, 3 minutinhos. Eu só preciso que vocês deixem o like aí no nosso vídeo, curtindo ele. Só preciso que vocês compartilhem, que vocês assistam o vídeo, que vocês deixem comentários nos comentários. E aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal. E aí, aqueles que não ativaram ainda, ativem o sininho. Só isso que eu preciso. Não custa nada. É muito rápido para vocês, para que eu possa ter um retorno. Tá certo? Eu agradeço do fundo do meu coração. Os meus vídeos são simples, são bem objetivos. E eu espero que vocês possam me ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês que estiverem me ouvindo, tá certo? E vamos falar agora do nosso slogan: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Nós sabemos que para Deus, quem tem Deus consigo, nada é impossível. E podemos dizer o seguinte: matemática não é para um, nem para dois, nem para 10, nem para 1000, é para todo mundo. Eu já falei a história do meu professor Dirceu, né, que foi o melhor professor da faculdade que eu tive e era péssimo na escola de matemática. E posso dizer para vocês, se vocês querem aprender matemática, a primeira coisa é querer. Segundo, tira da mente, eu odeio matemática, eu não gosto de matemática, eu acho horrível matemática. Tira da cabeça, eu não sei matemática, eu sou burro, eu não vou aprender matemática. Tira isso da cabeça, porque ninguém é burro. Tá? Até porque burrice é aquele que insiste no erro. Quem insiste em errar é burro. Agora, quem tem dificuldade em matemática não é burro. Quem tem dificuldade no português não é burro. Quem não consegue aprender uma coisa não é burro. Simplesmente, às vezes, está faltando uma outra maneira de se expressar, uma outra maneira de ensinar, se esforçar um pouco mais, mudar o pensamento, tá certo? Se todo mundo bem soubesse fazer acompanhamento com um psicólogo, por exemplo, todo mundo precisaria. Porque isso ajudaria muito a gente a dissolver barreiras que tem na nossa frente, né? Porque muitas vezes a gente não aprende tal coisa por um trauma, ou porque eu acho que é impossível, porque me põe o rótulo do que eu não vou conseguir. Eu mesmo me ponho esse rótulo. E não é verdade, a gente pode aprender. Tá certo? E vamos aprender agora, tá bom? Vamos começar falando o que é o número primo. O número primo é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. E o número composto? O número composto é um número que é divisível por mais de 2 divisores. Tá certo? Nós vamos começar aqui vendo o 10. Nós começamos da seguinte maneira. Vamos ver quem são os divisores do 10. Tá certo? Os divisores do 10. Todo número começa com o número 1. Todo número é divisível por 1. Olha lá. Todo número é divisível por 1. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver agora o próximo número. O 10 é par? É, então ele é divisível por 2. Tá certo? Então ele é divisível por 2. Aí nós vamos ver. O 10 é divisível por 3? Como que eu sei que o número é divisível por 3? Ah, fácil. Se eu somar os algarismos dele, e dá 3. Dá o número divisível por 3. 1 mais 0 é 1. 1 é divisível por 3? Não. Então, 10 não é divisível por 3. Por 4. Aí eu vejo 4, vamos ver, tabuado 4. 0 mais 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Então, 10 não é divisível por 2. O 10 é divisível por 5? É. Mas como é que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. Como 1000, 1025, 1250, 1255, 1325, 1985,
todos eles são divisíveis por 5. E o 10 que termina em 0 é divisível por 5. Tá certo? E aí, ó, a gente... Deixa eu trocar esse canetão que ele tá muito ruim, esse canetão azul. Então, ó, aí, agora, eu cheguei no 5. O 5 não é metade do 10? É. Então, o próximo número é 10. Eu cheguei na metade, o próximo é 10. E aí, ó, olha que interessante. 2 vezes 5, 10. Ó, 1 vezes 10, 1 vezes 10, ou 10 vezes 1, 10. Ou seja, se eu multiplicar os dois números, das extremidades e os dois no meio por eles mesmos, aqui, ó, dá 5, dá 10, dá o número lá. Então eu sei que tá certo, porque eu multipliquei esse por esse, o último veio primeiro e os dois no meio. Tá certo? Certíssimo. Perfeito? Então, eu posso dizer para vocês que o número 10 é um NC, número composto, porque ele tem 4 divisores, o 1, o 2, o 5 e o 10. Vamos ver o caso do 11. Deixa eu ver se essa caneta azul está funcionando aqui. Não, é sem tinta mesmo. Então vamos para a preta mesmo. Aí, eu tenho aqui, ó, o 11 a gente começa pelo número 1. Vamos lá. O 11 dividido por 2? Não, porque ele é ímpar. O 11 divisível por 3? Não, porque 1 mais 1 é 2. O 11 é divisível por 4? Não, por quê? 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Então o 11 não é divisível por 4. Por 5? Não, porque o 11 não termina nem 1, nem 0, nem 5. Então não é. Vamos ver. Por 6? 6 mais 6, 12. Então o 11 não é divisível por 6. 7, 7 mais 7, 14. Não é divisível por 7. 8. 8 mais 8, 16. Não é. 9, 9 mais 9, 18. Não é. 10. 10 mais 10 é 20. Então, o próximo aqui é o próprio 11. E se eu cheguei no próprio 11, acabou a conta. Acabou os divisores. E aí, eu tenho aqui a mesma coisa. Ó. 1 vezes 11, 11 vezes 1, 11. Portanto, o 11 é um NP, número primo. Tá certo? Então, essas são as maneiras que a gente usa para saber se o número é divisível ou não por determinados números. Tá certo? O 7 também tem uma maneira, mas é um pouquinho mais complexa. Mas fazendo desta maneira, a gente vai sabendo. Claro, isso para números pequenos, né? Agora eu não vou fazer isso com números grandes, mas eu posso usar uma base dos pequenos para usar nos grandes, né? Então vamos ver aqui agora o caso do 20. Ó. O 20, ele é divisível por 1, porque todo número é divisível por 1. É divisível por 2? Sim, porque ele é par. É divisível por 3? Não, porque 2 mais 0 é 2. E 2 não é divisível por 3. Então, vamos lá, é divisível por 4? Por 4? Vamos ver. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Então, ele é divisível por 4. Espera aí aqui. Ele é divisível por 4. Ele é divisível por 5? Sim, porque ele termina em 0. Ele é divisível por 6? Vamos ver. 6 mais 6, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Não. Ele é divisível por 7? 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Não. Ele é divisível por 8? 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Não. Ele é divisível por 9? 9 mais 9, 18. Mais 9, 27. Não. Ele é divisível por 10? 10 mais 10, 20. Sim, ele é divisível por 10. E o que eu falei lá no caso 10? Eu cheguei na metade do 20, porque a metade do 20 é 10, já que 10 mais 10 é 20. Então, o próximo número aqui é 20. Tá bom. Nossa, mas olha quantos divisores tem o número 20, para vocês verem. Então, aí ó, a gente começa aqui do meio. Ó.
4 vezes 5, 20. 2 vezes 10, 20. Ó. E 20 vezes 1, 20. Vou colocar esse aqui mais embaixo, porque senão vai atrapalhar ali. Ó. Então, nós podemos dizer que o 20 é um NC, número composto. Vamos ver o 19. O 19 é divisível por 1? Sim, todo número é divisível por 1. Ele é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. Nenhum número ímpar é divisível por 2. Por 3? Não, por quê? Porque 3 vezes 6 é 18. E 19 é 1 depois do 18. Então, não tem como, porque depois do 18 mais 3 é 21. Então não dá. 19 tá tabuado 3. É bom você ter uma tabuada pra você fazer isso aqui, sabe? É mais fácil. O 19 é divisível por 4? Não, porque o 20 é. Já vimos aqui. O 19 é divisível por 5? Não, porque o 20 é. O 19 é divisível por 6? Não, porque se 3 vezes 6 é 18, não tem como ser divisível por 6. O 19 é divisível por 7? Não, porque o 7 é divisível de 14 depois de 21. Então o 19 não é. O 19 é divisível por 8? Não, porque 8 é 16 depois 24. O 19 é divisível por 9? Não, porque 9 é 18 depois 27. 19 dividido por 10? Não, porque 10 é 20, ó. Então 19 não dá para ser. 19 dividido por 11? Não, porque 11 é primo. Aqui e outra que o 11 é 22, né? 11 mais 11 é 22. Então não dá para 19. 19 é divisível por 12? Não, porque 12 mais 12 é 24. Por 13? Não, porque 13 mais 13, 36. Por 14? 26, desculpa. 14? Não, 14 com 14 dá 18. Dá 28. 15, 15 com 15 é 30. 16, 16 com 16, 32. 17, 17 com 17, 34. 18, 18 com 18, 36. Então, sobrou o próprio 19. E isso nos dá que aqui nós vemos aqui que 1 vezes 19 é 19, tá certo? E ele é um número primo, tá certo? Então, essa é uma maneira de saber se o número é primo ou não. Mas se eu pego um número grande, eu consigo fazer assim? É muito mais difícil. Um número grande, você vai ter que fatorar ele. A única maneira que nós temos para conseguir que o número seja primo ou não, ou composto, é fatorar, né? E existem dois números inteiros que eles não são nem primos e nem compostos. Eles não estão na lista. Quais são eles? O 1, começa no 2, 2, 3, 4, e o 0, né? O 0 é um número nulo, e o 1 podemos dizer que ele é um número unitário, né? Então ele não é, porque o 1 é divisível só por ele mesmo, e o 0, ele não pode nunca dividir ninguém, né? Ele pode dividir todo mundo, mas não ninguém. Então, nós não consideramos ele nem composto nem primo, tá certo? Então, fora esses dois, os outros todos ou são primos ou compostos. Não é fácil você saber se um é primo ou composto. Por quê? Você vai ter que dividir ele, vai ter que fatorar, né? Então você vai fatorando, né? Se eu tenho lá, eu quero saber se o 1500 é primo. Só de ver que termina em zero, eu já sei que ele não é primo. Por quê? Porque o termina em zero, ele é divisível por 5. Então ele já não é primo, ele é composto. Tá certo? Agora, se for 1503, aí eu já vou ter que fazer, né, a decomposição dele. Mas eu sei que ele não é divisível por 2, que ele não é divisível por 5. E se eu pegar 1503, e eu fazer o seguinte, soma os logaritmos. 1 mais 5, então vamos fazer ele aqui embaixo para vocês verem uma coisa. 1503. 1 mais 5, 6 mais 0, 6 mais 3, 9. Então, se ele é 9, significa o quê? Que ele é divisível por 3 e provavelmente divisível por 9 também. Portanto, ele não é primo. Entendeu? Às vezes, só
Com esses detalhes, vocês conseguem saber se o número é primo ou não. Entendeu? Por quê? Porque você vê que ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 5, nem por 3, nem por 9. Entende? O número, você vê que o número pode ser divisível por 7, por exemplo. Basta você olhar para a tabuada do 7. Ó, 7 é 7, 14, 21, 28, 35, 49, 50, 45, 42, 49, 56, aí 63, 70. Entendeu? Então você vai ver que vai de 7 em 7. Entende? Então, aí você vai vendo se ele é primo ou não. Então, mas existem algumas metodologias, né? Pra você saber se vai dividir por 7, por exemplo. Tá certo? Por 4. Então, isso é o número primo. Digo que é divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Dois divisores. E o número composto são os números que são divididos por mais de 2. No caso do 10, tem 4. No caso do 20, tem 6. E vai ter números que vai ter muito mais. Tá certo? Então agora você já sabe o que é um número primo, o que é um número composto. E sabe como ver, né? Em alguns casos, se é primo composto, se ele é primo composto, né? Ou seja, um número grande, se ele terminar em 0, você sabe que ele é composto. Se ele terminar em 5, você sabe que ele é composto. Se os algarismos dele derem o número somados, derem um divisor de 3, ele é composto. Né? E assim vai indo. Então, isso já facilita muitas vezes numa prova, em um concurso. Você tem lá 1000, que a gente estava aqui, tinha colocado 1503. Ele é um número primo. Qual os números é primo? Você vai lá 1503, você soma, só vai faz. Isso aqui é primo, então é ele a resposta. Você entendeu? Fica muito mais fácil. Então é importante saber essas técnicas, né? E por isso que muitas vezes é importante também você usar matemática na cabeça, tabuada, né? Mas vocês podem fazer lá na prova, não pode lá tabuada, mas você pode fazer lá na prova lá a sua tabuada, né? Você pode fazer lá, você vai usar a tabuada, você vai precisar fazer, você vai lá e faz. Tabuada 2. Você coloca lá 2 vezes 1, 2 vezes 2, você vai até 10. Aí você vai somando lá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E vai indo, né? Aí você vai lá, põe a tabuada do 5. 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante. Entende? Então você consegue fazer mentalmente no papel para te ajudar na tabuada. Essa é uma coisa importante. E o que você puder lembrar na tabuada, ótimo. Tá certo? E assim a gente vai encerrando esse vídeo. E eu vou dar mais uma rapidamente aqui, uma orientação para vocês. A tabuada do 9, nós temos ela na mão. Vocês sabiam disso? Ó? Se eu quero saber quanto que é 9 vezes 1, eu vou baixar o primeiro dedo aqui. Ó. Baixei. Ó. Sobrou quantos dedos em pé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 9 vezes 1, 9. Ah, eu quero saber quanto que é 9 vezes 8. Eu abaixo o oitavo dedo. Ó. Quantos dedos tem antes do 1? Antes do dedo baixado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos. E quantos dedos tem depois? 2. Então, 72. Eu quero saber quanto que é 9 vezes 9. Ó. Abaixo o nono dedo. Tem 8 dedos antes, 1 depois, 81. Agora eu quero saber quanto é 9 vezes 2. Eu abaixo esse aqui. Tem 1 dedo antes e 8 depois, 18. Quero saber quanto é 9 vezes 5. Eu abaixo 5 dedos. 45. 9 vezes 6, abaixo 6 dedos. 54. E 9 vezes 10, abaixo o décimo. Tem 9 dedos aqui antes e nenhum depois. 90. Entende? Você tem a tabuada do 9 nas mãos. Isso também ajuda para você saber se o número é primo ou composto. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Espero vocês na próxima aula.